de número 3 e versículo de número 12 e 13. Amém? Amém. Hebreus, capítulo de número 3, versículo 12. Que diz o texto: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureçais pelo engano do pecado. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu trago um tema essa noite que é um tema que está em voga, um tema atual, que vai falar sobre como se desviar das distrações do século XXI e dos movimentos que desviam crentes da igreja. Glória a Deus. Certamente, se eu perguntar aos irmãos aqui, os irmãos nunca ouviram uma pregação dessa, mas eu quero trazer essa pregação para os irmãos entenderem que todo tempo nós estamos sendo ameaçados. A igreja sempre teve os inimigos, e hoje nós vamos descobrir na palavra que um dos piores inimigos que a gente pode ter está dentro da igreja e não fora da igreja. A igreja sempre enfrentou dois perigos. Primeiro, a igreja enfrentou perseguições externas e corrupção interna. No primeiro século, enfrentamos lá os judaizantes, os gnosticismos, os desvios internos. Hoje enfrentaremos cultura digital, evangelho emocional, movimentos independentes e novas religiões e revelações paralelas. O cenário mudou, mas o espírito de desvio é o mesmo. O mesmo espírito que atuava no século I é o mesmo espírito que atua nos dias atuais. O que mudou foi a fórmula de captar, de cooptar as pessoas. Porque cada século, cada época, o diabo vai usar aquilo que está à sua disposição. E hoje, como nós estamos na época e no tempo da tecnologia, hoje nós enfrentamos estes inimigos: cultura digital, evangelho emocional, movimentos independentes, novas religiões e revelações paralelas. E o cenário mudou, mas o espírito de desvio é o mesmo. Nós vamos discorrer aqui no 2, que vai dizer: a estratégia do desvio sempre foi a distração. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. O que é que a gente vai ver lá? A gente vai ver Satanás expulsando Eva do paraíso, não expulsando Eva do jardim do Éden,
o que é que o diabo fez? Foi lá e distraiu Eva, pulou todos os limites e futucou o ouvido de Eva. Eva se distraiu com a serpente e desobedeceu o que Deus tinha falado para ela não fazer. Então, irmãos, etapas do engano, questionar a palavra, foi isso que Satanás fez para Eva. Mas é assim que ele diz, para que você não coma, porque no dia que você comer vai ser igual a ele. Repare, irmãos, como é que o diabo ele vai minando as pessoas, distorcer a palavra. Ele falou, Deus falou para Adão e Eva: olha, desta árvore você não coma, porque no dia que comer, abrirá os seus olhos, você vai ter ciência do pecado, e aí por diante, certamente vai morrer, e é uma morte espiritual. Mas aí ele vai lá e engana, e distorce a palavra de Deus. Não, não é assim não. Você vai lá e coma, porque se você comer, você vai se tornar que nem ele. É isso, é porque ele não quer que você seja que nem ele. E Eva, com a distração que a diabo promoveu para com ela vai lá, come do fruto e dá ao seu marido. A Bíblia vai dizer que a escama logo cai dos olhos e eles começam a entender que estava nu, entra a malícia, entra o pecado, e o diabo conseguiu destruir Eva e Adão no jardim do Éden. Aqui, irmãos, ele substitui a verdade pelo desejo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, assim vai dizer: assim como a serpente enganou Eva, o medo de Paulo era a corrupção da mente. Quando Paulo pregava combatendo os judaizantes, ele estava justamente querendo que as pessoas entendessem que não entrasse naquelas pregações que tudo pode, porque Jesus já pagou o preço, não precisa a gente se limitar mais, se guardar mais, porque o que já tinha que acontecer, aconteceu. Jesus pagou o preço, está tudo pago, agora a gente pode fazer o que quiser, que a gente já está garantido. Então Paulo tinha o medo que os irmãos caíssem nesta falácia e se desviassem da palavra de Deus. Aleluia! O inimigo não tira o crente da igreja de uma vez, ele tira a convicção primeiro. O crente começa a se questionar, o crente começa a entender que o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, mas não é dessa forma não, porque tal pessoa me disse que na igreja dele ele faz assim, que ele age dessa forma. Mas muitas das vezes você está tomando conselho de alguém que é rebelde, que também já foi cooptado por Satanás a sair da presença e da palavra de Deus, e você está seguindo o mesmo caminho. Mas aqui a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, a igreja sempre foi ameaçada por dentro. Aqui não quer dizer que a igreja foi ameaçada de fora para dentro, não, por dentro, porque o diabo ele está preocupado comigo, o diabo ele está preocupado com você, o diabo ele está preocupado com a igreja que está avançando, com a igreja que está sendo vitoriosa, com a igreja que está recebendo a palavra, que está caminhando nos preceitos de Deus. O diabo está preocupado com a gente. Ele vai levantar crentes falsos, crentes rebeldes, pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso mais com a sua vida espiritual, para poder cooptar aqueles que estão na presença de Deus. Sabe como é? Crente que não quer mais igreja, abre as suas próprias igrejas. O que é que ele vai fazer? Ele vai bater na sua porta. Olha, vai bater um culto lá. Repare como é o negócio. Vai ter um culto lá. Vai no meu culto. É porque o pregador é uma bênção.
se tem alimento. Aí o diabo usa pessoas que não querem ser obedientes à palavra de Deus. Abre obras para cooptar, para arrastar de outros rebanhos para dentro da sua igreja própria que abriu. E dessa forma a obra não avança e você fica no meio do caminho também. A igreja sempre vai ser atingida de dentro para fora. Pega aqui, irmãos, Atos capítulo de número 20, 29 ao 30. Só deixar aqui o texto só. Então no meio de vós entrarão no meio de vós lobos cruéis. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que entrarão. O que é entrar no meio de nós? É os infiltrados que não tem mais compromisso com o pastor, não tem mais compromisso com a palavra, e eles querem se infiltrar para tirar você da direção do caminho, para que você também seja rebelde entre eles. Mas aqui, irmãos, Paulo fala de dentro, aqueles que estão dentro. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Divisão por liderança. Divisão por liderança. Já existia naquele tempo. Começaram a brigar, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Não, mas Paulo é melhor. Não, mas Apolo também é. Não existe ninguém bom. A Bíblia vai dizer que Apolo plantou e Paulo fez o quê? Regou. Isso quer dizer, irmãos, que quando Apolo planta e Paulo rega, isso quer dizer que é uma cooperação, que todos estão na mesma visão do reino. Eu posso ser um pregador de ensino, mas Paulo é um pregador expositivo. As pessoas aqui têm intercessor, mas Paulo tem aqueles que prega, que ora, que faz a vontade de Deus de uma forma excelente. Mas isso não me torna menos crente e você maior crente, não. Cada um dentro das suas limitações e sendo usado por Deus, vai avançando na obra. E quem perde é Satanás. Eu vou sair da igreja do pastor Marco porque chegou um pastor ali que prega mais. Eu vou sair da igreja do Bertano porque eu vou para a igreja do pastor Marcos, porque lá o pastor Marcos ensina mais. Você sabe o que quer dizer isso aí? Rebeldia e não fixidade na palavra. Quando eu estou fixo na palavra de Deus, que eu estou esperando a volta de Jesus, sabe o que é que a Bíblia vai falar? Ficar em Jerusalém, para que do alto venha ser revestido de quê? De poder. Quando eu pulo de galho em galho, eu vou me parecer um macaco. Não me estabilizo em lugar nenhum, não aprendo nada e ainda fico rebelde, aleluia, errante nesse mundo. Sabe a coisa? Tem gente que vai para a igreja ali, vai para outra aqui, vai para outra ali, vai para outra ali, vai para outra aqui. Aí vai chegar um tempo que ele vai dizer: ninguém é pastor para me ensinar, não. Eu vou abrir minha própria igreja, de dentro para fora. Nós somos atingidos de dentro para fora. Eu vou abrir minha própria igreja. Ele se acha que pode também ser pastor. Pastor não é só pregar, pastor é você levar uma vida ilibada perante a sociedade. É você ter ciência, base, profundidade da palavra. Pastor é você sentir também a dor das ovelhas. Pastor não é porque prega, porque ensina. Haja vista que é um ofício pastoral. O pastor, ele também tem que saber pregar, ele também tem que saber ensinar. Mas isso, irmãos, não é essencial. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então aqui eu vejo Paulo falando: eu
sou de Paulo, eu sou de Apolo. Divisão por liderança Glória a Deus. já existia naquele tempo. Aí vem Judas capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Se introduziram alguns aonde? No meio do povo de Deus. Quando fala se introduziram, quer dizer que aqueles que vão fazer a sua cabeça, a minha cabeça, para sair da presença de Deus, que vai estar fazendo a cabeça minha, bora de um culto ali, que é uma bênção. Glória a Deus. Repare que a pessoa que está te convidando não tem parada fixa. Mas bora de um culto ali, que é bom. Vai abrir uma obra ali que é maravilhosa. Bora lá. Irmão, fica aqui conosco, rapaz. O pastor é uma bênção aqui. Aí começa a minar os seus ouvidos. Começa a minar os ouvidos. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai chegar um momento que você vai criar dúvida. Aleluia! O problema, irmão, não é apenas o mundo, é infiltração. Glória a Jesus. O problema é a infiltração. O mundo está aí, irmãos. Ele não sabe o que acontece aqui dentro. Mas aqueles infiltrados sabem aonde pegar cada um. Sabe quem é os mais fracos, sabe quem é os mais fortes, sabe qual é o pastor que prega, o pastor que ensina. Eles sabem o mundo porque eles estão infiltrados na igreja. Repare, irmãos, quantos ministérios surgiram aí. E quando você vai ver a base das pessoas que estão abrindo obra, não tem base nenhuma. Não tem base nenhuma, não tem testemunho no Evangelho. E quer fazer você sair da sua igreja, quer fazer você acompanhá-los. Mas a Bíblia, o texto diz: se introduziram alguns dentro da onde? Do meio do povo de Deus. Judas vai dizer, capítulo 1, versículo 4. E aqui vai dizer o 4: distrações do século 21. Logo no início vai dizer a cultura digital. A cultura digital não está desviando muitas pessoas. Sabe como? As pessoas deixam de ir para a sua igreja para poder assistir culto na televisão. As pessoas deixam de ir para a sua igreja para poder ir ficar assistindo filmes na televisão, no celular, vendo outras coisas que não é lícita. Passa-se o horário e não aparece na igreja. Abençoa outra obra, não sei de onde, mas não abençoa a sua igreja. E aí, irmãos, está se corrompendo no século 21. Lucas capítulo 8, versículo 14 vai dizer: sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites. É o que está acontecendo aí. É o que está acontecendo aí. As pessoas estão sufocadas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Aqui o texto vai dizer, Lucas capítulo 8, versículo de número 14. Olha o que vai dizer o texto: sufocados pelo cuidados, riquezas e deleites. As pessoas estão dando mais importância para as coisas mundanas do que para as coisas de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas estão se entregando mais aos deleites, às coisas mundanas, do que
as coisas de Deus. Quando eu vejo que as pessoas estão se perdendo nessa era, nessa época da cultura digital, e hoje o espírito, e hoje o espinheiro tem nome, irmãos, em redes sociais, comparação ministerial, busca por reconhecimento, comparação geral, insatisfação, evangelho emocional. Quer ver uma coisa, irmão? Se você liga a televisão, você vai ver lá o cara fazendo aquela pregação emocional para mexer no seu psicológico, a fim de ganhar a sua atenção e no final de tudo também ganhar os seus discos, as suas ofertas, atraindo você para uma igreja mais próxima e tirando você da igreja que você está. Aí vem a comparação. Rapaz, essa igreja é melhor do que aqui lá, porque é mais alegre. Poxa, o pastor prega assim, ora assim. Poxa, aí tem as comparações. Rapaz, a igreja lá é bonita. O pastor, rapaz, é uma bênção. Só congregando para saber. Porque você visitar e você ver pela televisão é uma coisa, mas congregando é diferente. E as pessoas estão sendo enganadas por essas coisas aí. As propagandas que tem na internet, na televisão, isso está desviando muitas pessoas. Tem gente que largou de ir para a igreja para cultuar na televisão. A Bíblia diz, irmãos, que a gente anda em comunhão no corpo de Cristo. Aonde há comunhão na televisão? Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Não suportarão a sã doutrina. Ninguém quer saber mais da palavra não. Quando vê alguém profetizando, aí diz que a igreja verdadeira é aquela. Rapaz, o pastor uma vez profetizou, o irmão que estava profetizou, apontou para mim. Irmãos, olha para mim, irmãos, olha. O diabo vai fazer de tudo para tirar sua atenção da onde você está recebendo a palavra, trazendo palavras lisonjeiras, profecia de si mesmo. A gente entende que Deus ele fala para a igreja, mas ele fala também da verdade. A palavra muito bem você entende que alguém aponte para você, para que você entenda que Deus está falando para você. Mas quando você está em um culto de ensinamento, ou em um culto, aleluia, qualquer da palavra, você vai ver Deus falando com você através das escrituras bíblicas. É uma profecia repassada para você. Glória a Jesus. A geração quer, irmãos, palavras sem confronto. A pessoa não quer mais ser confrontada na palavra. Profecia sem arrependimento. Muitas vezes o cara está lá todo acabado no pecado, está na igreja, foi visitar. Aí então você está congregando, mas aí chegou alguém de fora e aí aponta para você, irmão, ele está te dizendo que vai te dar isso, que vai te dar aquilo, que vai te levantar, que vai não sei o que, não sei o que. Irmãos, olha primeiro como está a sua situação, decida para ver se isso vem de Deus. Só os que recebem a profecia sabem como está a vida diante de Deus, para saber se é de Deus ou não. Profecia sem arrependimento, promessa sem cruz. Quando a igreja confronta, muitos procuram outro lugar. Quando o pastor prega, só porque foi uma palavrinha mais pesada, tá vendo aí? Pregou para mim. Dá para pregar, não dá para congregar lá nessa igreja não. O pastor fala muito pesado. Mas é esse irmão mesmo. A Bíblia diz para a gente exortar uns aos outros. É isso mesmo, irmão. A Bíblia diz, aleluia, que é para a gente exortar. O que é exortar? É ensinar, apontar o erro, para que a igreja se corrija. Glória a
falsos pastores. O século XXI pega a autonomia. O reino prega submissão espiritual. Olha aqui, o século XXI prega autonomia. Autonomia é aquele que se acha autossuficiente. Não precisa de pastor, não precisa de irmãos, não precisa de presbítero, não precisa de igreja, é um desigrejado. Ou então, quando está na igreja, abriu a sua própria igreja e diz que não vai para lugar nenhum, e que não precisa de ninguém, e que a igreja é melhor, que a igreja é assim e assado. Esses são os autossuficientes. Olha aqui o quinto. Novas religiões, movimentos que surgem para desviar crente. Ó irmãos, olha aí irmãos, como é o negócio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Está vendo como é a coisa? Está vendo como é a coisa? Glória. Quando eu estou dizendo, olha aqui que diz o texto: novas religiões e movimentos que surgem para desviar crentes. A Bíblia também já advertiu sobre isso e adverte. Mateus capítulo 24, versículo 24: surgirão falsos o quê? Cristãos. Aqui é cristãos. Surgirão falsos cristãos. Tem gente de crente que fala como crente, se veste como crente, age como crente, mas o espírito e o coração é mau. Não tem compaixão, não tem amor. O pensamento todo é: vou trabalhar para Jesus. Mas o espírito está doido para destruir alguma igreja. A vontade é destruir alguém, é tirar alguém dos caminhos, é desviar aquele irmãos que tem a possibilidade de ir para o céu. O propósito é esse. Olha aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esses que promovem isso são aqueles que Timóteo vai dizer: doutrina de demônios. Parece igreja, louva como igreja, prega como igreja, mas no oculto a doutrina é de demônios. Olha aqui, irmãos, o desvio não é falta de igreja, é troca de doutrina. Aí muitas vezes, mas tem uma igrejinha ali, lá o irmão não tem esse negócio de que use brinco. O irmão disse que lá não liga não se a irmã usar minha saia. Lá não liga não se a irmã ir para a praia de biquíni. Eu vou sair da igreja do pastor Marcos e vou lá para aquela igreja, porque lá o irmão disse que pode fazer isso e que a Bíblia não liga para isso não. Trocou doutrina, não é isso? Trocou de doutrina. Largou a doutrina bíblica, que a Bíblia diz para a gente guardar nosso corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não é para dar amostra. E eu prego isso aqui para o cara que chegou em qualquer tempo, em qualquer lugar, e diz: irmão, a doutrina aqui, a irmã pode andar sobre ele. A Bíblia diz que o brinco na orelha da mulher é mesmo o brinco do focinho da porca. Se está no focinho da porca é porque não serve para dar nossa orelha. É o que a Bíblia diz. Aí tem irmão que quer botar um borboleta na orelha. Tem irmão que quer ir para a praia de biquíni, mostrando o seu corpo, que é tempo do Espírito Santo de Deus. Não é bom seguir a Bíblia. Não é doutrina do pastor Marcos, não. É a Bíblia, irmãos. E ainda se fosse a doutrina que eu trouxesse para a igreja, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 2. Andava todos a doutrina de quem? Dos apóstolos, porque aprendeu de Jesus. Nós estamos na presença de Jesus
Mesmo que não tivesse na Bíblia, se você fosse ler a Bíblia, ia concordar. Não está na Bíblia, mas o que o pastor falou bate também com as Escrituras. Vamos obedecer. Olha aqui, o desvio não é falta de igreja, é troca de doutrina. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É troca de doutrina. Glória a Jesus. Aleluia! E aqui vai dizer como esses movimentos surgiram. Primeira revelação vai dizer: não são, olha aqui como é que é essa igreja comigo. Não são, nova visão, movimentos mais profundos. Aí o cara vai chegar no lugar, não, mas o movimento lá é bom, é quente. O negócio só pega fogo, rapaz. Poxa, pastor, mas só quer saber pregar a Bíblia. Lá não, levanta a mão, lá eu danço, lá eu dou glória. Mas irmãos, bora aí para a palavra. O que é que estão pregando? O que é que estão ensinando? Qual é a visão do ministério? Quem é o pastor? Quem é o irmão? Quem é a liderança? De onde veio? Quem levantou? Veio por onde? Quem foi ele? Quem é ele? Sabe o que aconteceu? Olha aqui, Judas capítulo de número 1, versículo 3. A fé que uma vez foi dada. Para que eu quero outra fé? Para que eu quero trocar a fé? Se eu estou em uma igreja, que eu estou ouvindo a palavra de Deus como ela é, se eu tenho a doutrina da palavra, o que cabe para eu fazer, sabe o que é? Eu ter, largar um pouquinho o meu ego, o meu eu, e começar a tomar posse da palavra de Deus, começar a se alegrar na palavra de Deus, começar a tomar posse da palavra de Deus, porque irmão, a igreja não é fria, não. Quem é frio é os que estão congregando. Sabe por quê? Quando os que estão congregando é frio, não acontece promessas, não acontece cura, não acontece libertação. Mas quando aqueles que estão dentro da igreja começam a glorificar a Deus, começam a exaltar a Deus, sabe o que vai acontecer? Quando eu posso da palavra, vai ter batismo do Espírito Santo, aleluia, vai ter cura, vai ter libertação, as pessoas serão cheias do poder. Sabe por quê? Porque eu estou tomando posse da palavra de Deus. Mas quando eu chego tapado e saio tapado, é como o mundo não prestasse para mim. Glória a Jesus. Aí eu vou numa igreja que tem as novidades. Aí eu vou dizer que a igreja onde eu congrego é fria. Mas na realidade não é eu que digo, a igreja que é fria. É eu que chego frio e saio gelado. Ainda que a palavra de Deus aqueça o ambiente. Glória a Jesus. Já chegou um dia assim, irmãos, que a gente está com dor de cabeça, jaqueca. Aí a gente vai para um aniversário, alguma coisa assim, está uma festa lá no aniversário, mas a enxaqueca é tão terrível que parece que a gente não faz parte daquilo que está acontecendo. O que eu te frio é assim. Vem da igreja, o pregador fica rouco, prega, pula, ministra a palavra, aplica a palavra, ensina. Amém? Glória a Deus, sai dessa embora. Ó, irmãos, quando eu venho para a igreja, eu venho com duas finalidades: de estar em comunhão e dar lugar a Deus e usar dentro da igreja. Duas finalidades: eu venho para a comunhão e dar lugar a Deus e usar a igreja. É um glória ali, um aleluia aqui, aleluia, louvado seja Deus aqui. Deus usa o pregador, aleluia, usa a irmãzinha. Oh Senhor, derrama o teu poder. E quando você começa a fazer isso no salão, sabe o que é que acontece? O Espírito de Deus começa a pairar
orações da igreja. Daqui a pouco você vai ver o batismo do Espírito Santo. Daqui a pouco você vai ver o irmão sendo curado. Daqui a pouco você vai ver Deus chegando na igreja. Mas quando a vela está apagada, não vai ter fogo que acenda. Se eu não quiser que acenda. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo, aqui a liderança local e alguns ensinamentos. Alguns dizem assim, pastor, não é necessário ter cobertura espiritual e controle. A igreja local é sistema humano. Tem gente que critica que não é necessário a gente ter cobertura, não. Que nada. Eu já sou crente há 20 anos. Eu mesmo vou sair pregando por aí. Eu mesmo vou abrir igreja. Eu mesmo vou fazer isso. E se eu ver que tem um irmão daquela igreja que está meio insatisfeito, eu vou trazer para mim, para a gente sair fazendo. Não, irmão, vai fazer a obra, irmão. Vai ficar preso na igreja. Deus disse que é para a gente sair pelo campo, sair pregando. Olha, Paulo saiu pregando, mas o líder dele era Jesus. João fez a obra, mas o líder dele era Jesus. Ele aprendeu com Cristo, andou com Cristo. Eu vou perguntar aqui, quem foi que andou com Jesus aqui? Mas só que Jesus falou assim na palavra: eis que vos darei o que? Pastores, para que apacentem a voz. Quando o Senhor falou isso, ele estava dizendo: olha, eu vou trazer a responsabilidade sobre esse pastor, para que esse pastor apacente as minhas ovelhas. Ou então Deus não fala, Jesus não falava com ele: você me ama? E ele dizia assim: não, apacente as minhas ovelhas. Quando fala apacentar, está falando o quê? Você agora é pastor e estou passando essa responsabilidade para você. Deus passou a responsabilidade do apacentamento para os pastores. E como é que aqueles que se diz desigrejados começam a dizer que não precisa ter pastor, que vai para ali, vai para aqui, não quer dar satisfação a ninguém? Aí, irmãos, entra naquilo que a Bíblia diz: são rebeldes, lobos que se produzem dentro da igreja para atrair as ovelhas de Jesus. E aí eu ouço e outros pastores vai ficar de braço cruzado, vendo os lobos com a capa de ovelha, querendo convidar a igreja para se retirar da igreja, para encher a obra que não tem fundamentos, obras que não tem fundamentos. Então a Bíblia vai dizer: cuidado, que eles não querem te tirar da igreja, eles querem te colocar as dúvidas para que você enfraqueça devagarzinho da igreja, e daqui a pouco você vai estar onde? Aonde eles querem. Um irmão que estava daqui começou a ir para uma obra dessa aí no seguinte. Eu falei: irmão, pare de ir para essa igreja. A senhora não conhece o pastor? O pastor não é amigo meu, não conheço ele como pastor. Ele não era pastor, estava desviado, chegou aqui, já chegou como pastor desde um ano. Chegou como pastor, irmão, vigia. Pastor, não vou não. Sabe por quê, irmão? Porque se a senhora não se afastar disso, vai acontecer uma coisa: a senhora vai se afastar da igreja. Eles vão te seduzir, vai se afastar. Não, Deus que me defenda, pastor. Não, foi aqui que eu fui batizada, e foi aqui isso, foi aqui. Não largo na igreja por nada. Ficou escondida, olha a rebeldia. Ficou escondida. Aí, irmão, quando eu escutei Carmelita, eu falei assim: filha, vamos fazer o teste dela. Fazer o teste. Aí, irmãos, ele estava para pregar. Não, pastor, não. Aí eu falei: olha. Aí, quando foi próximo
Nordeste. Falei, a senhora vai trazer a palavra. Ela veio e trouxe uma palavra bem fria. Cheguei no momento também e falei, tá vendo, filho? Não vai demorar muito para comunicar a saída dela. E ela ficou aí escondida, rebelde. Quando foi um dia, ela mandou um texto grandão batizado. Pastor, não vou mais pregar, não. Vou botar uma igreja aqui. Na primeira ela falou, vou botar uma igreja aqui, né? E eu vou falar com a alma. Eu falei, oh, glória a Deus, mas já está perdendo com ele que era. E não é que a irmã saiu da igreja porque ofereceu um cargo de missionária a ela e queria botar ela para ser pastora no lugar onde abriu e que não abriu. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Ficou com vergonha, foi para outra igreja, de outra igreja foi para outra e está numa igreja lá, não sei onde é. Escuta o seu cachorro. Eu tenho muito tempo na frente da obra, irmão, então eu sei um pouquinho de alguma coisa. Eu sei um pouquinho de alguma coisa. E ainda estou aprendendo. Então sabe o que é que acontece, irmãos? As pessoas que estão aí, que estão sendo usadas e achando que é crente, eles não vão tirar você da igreja rápido, não. Ele vai lhe dar um cargo aqui, vai lhe convidar para ir para o culto. Amanhã convida de novo. No próximo culto convida de novo. Aí você vai dizer, não, porque você não vai para cá amanhã. Olha, agarrou o cara. Aí ele vai pregar. Aí no próximo lado você está pregando de novo, não sabe. No outro culto está pregando de novo. Vamos ver, vai, segunda oração aí, irmão. Olha, irmão. Vem pra cá, a gente vai consagrar as senhoras, ela vai ficar com um time de oração, como se for homem, mas ele vai ser obreiro. E aí, irmão, sabe o que acontece? Você fundamento não é obreiro aqui, não é dirigente de oração aqui. Sabe o que vai acontecer? Poxa, eu estou tanto tempo na igreja e não sou dirigente de oração. Poxa, o irmão disse que ia me consagrar. Aí começa a ficar triste na igreja. Ficar batida, negando até a oportunidade. Sabe o que vai acontecer? Ô pastor, eu não vou congregar não, que queria que o Senhor me abençoasse. Eu vou para outra obra, eu vou ver o que é que Deus quer comigo, já sabendo o que Ele quer. E está jogando para Deus a culpa. Vou ver o que é que Deus quer comigo aí. Daqui a pouco está no lugar onde sempre frequentou. Sabe o que vai acontecer? Vai quebrar a cara. E aí sabe o que vai acontecer? Vai para outro lugar. E aqueles que são sabidos vão para outro lugar. Não volta com vergonha, né? E os que são besta vai desviar. Olha o que aconteceu aqui do lado. Veio um cara de São Paulo, abriu uma igreja lá, rastou quase a igreja do lado toda. Depois descobriu que o cara era assaltante de banco. Sumiu da lama do mundo. E aí ficou um bocado de crente em casa. Gente foi para outro ministério. Alguns voltou, foi sabido, voltou para as origens. Irmãos, fica na posição que Deus te chamou. O pastor conhece as ovelhas. Se você ainda não é dirigente, não é missionário, não foi consagrado, é porque o pastor sabe a tua capacidade. Porque nós estamos aqui observando um por um. Sabe quem é quem? A capacidade de cada um aqui dentro da igreja. No tempo certo vai chegar a sua vez. Aleluia. Glória a Jesus. Efésios capítulo de número 4, versículo 11 vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para pastores, profetas, e outros para evangelistas, e outros para pregadores e doutores. Cristo estabeleceu mistérios. Rejeitar o governo bíblico é abrir porta para o governo humano. Gênesis aqui vai dizer experiência acima da palavra. Gênesis capítulo 1, versículo de 8 vai dizer outro evangelho. Tem alguém aí pregando outro evangelho com muitas facilidades. Mas aqui, irmãos, eu vou dizer: prefiro seguir o evangelho de dor, para que no dia oportuno a gente viva uma eternidade de alegria. Aqueles que têm prazeres nessa terra aqui adquiriu alegrias. O evangelho falso não herdará o reino
está acima da Escritura. Eu sou experiente no Evangelho, não existe isso não. Existe obediência diante do Evangelho. Como a igreja se defende? Primeiro, fortalecendo na doutrina. Atos capítulo 2, versículo 42. Perseverar na doutrina. A igreja forte é a igreja fundamentada. Segundo, comunhão verdadeira. Hebreus capítulo número 10, versículo 25. Não deixando a sua congregação. Aleluia. Quem se isola começa a ouvir outras vozes. Aqui, irmãos, resolver conflitos. Tem gente que quer sair da igreja porque o irmão olhou feio. Tem gente que quer sair da igreja porque ouviu uma palavra. Aleluia. Tem gente que quer sair da igreja porque está achando que ninguém está gostando que o irmão. Não existe isso. A gente tem que resolver os nossos conflitos e seguir em comunhão no corpo de Jesus. Olha o que vai dizer aqui, irmãos. Mateus capítulo de número 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, aí eu repreendo, entre ti e ele só. Olha aí, entre ti e ele só. Se teu irmão ouvir, ganhaste o que? O teu irmão. Quando fala ganhar teu irmão, é estar em comunhão novamente. Quer dizer que se entendeu, que resolveu os conflitos e seguiu em solo. O desvio começa com ofensas não tratadas. O quarto, discernimento espiritual. 1 João capítulo 4. Olha, eu vou falar sobre as profecias que estão atraindo muitos crentes, tirando crentes de muitas igrejas que pregam a palavra, que ensinam a palavra por causa de profecias falsas. Olha aí, discernimento espiritual. 1 João capítulo 4, versículo 1. Olha o que vai dizer: provai se o Espírito vem de quem? De Deus. Aleluia. Nem todo crescimento é avivamento, nem toda novidade é de Deus. Olha o que eu falei. Parece Deus, canta como Deus, prega como crente, se veste como crente, mas o coração é mau. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que vai dizer aqui para finalizar. Salmos de número 92, 13. Os que estão plantados na casa do Senhor floresceram. Mas eu vou dizer, aqueles que saem da casa de Deus porque ouviu um vento de doutrina, ou porque alguém convidou, ou porque isso, ou porque aquilo, qual é eles que vai fixar-se na palavra? Quem são eles que vão ficar sábios no entendimento do Evangelho? Se não para em lugar nenhum e recebe todo o vento de doutrina que tem por aí. É por isso que a gente vê crente ignorante, a gente vê crente corrupto, a gente vê crente ladrão, a gente vê crente que fuma maconha, a gente vê crente de toda espécie na igreja, porque não se fixa na palavra de Deus, não está congregando da forma que tem que estar, e aí, irmãos, e fica de vento de doutrina, termina se corrompendo. Vamos lá. O crente firme, olha aqui a característica. O crente firme não troca fundamento por novidades. Não abandona a aliança por emoções. Teve uma irmã que uma vez chegou aqui, estava tendo um culto festivo, não foi uma festividade, um culto festivo. Tinha muita gente aqui. Ela pegou e falou assim: ô pastor, eu vou sair da minha igreja e vou vir congregar aqui, porque aqui é muito alegre. Eu falei: mano, a senhora está vendo um culto festivo, a senhora não congrega aqui. Por que a senhora quer sair da sua igreja? Lá não tem palavra não. Ah, tem, mas aqui as irmãs, eu conheço as irmãs, aí as irmãs são daqui, irmão, fique na tua igreja. Fica na tua igreja. Sabe o que aconteceu? Eu soube que a irmãzinha foi tirada do grupo porque não queria casar. Aí queria vir
pastor exigiu que ela estivesse no grupo, mas estivesse casada, que primeiro erraram, né? Já botaram no grupo, eu tinha que saber como é que ficava a vida da mulher. Botaram no grupo, depois descobriu que não era casamento, era contrato. Aí queria tirar a mulher já ficou bem recada, veio visitar aqui e disse que ia vir para cá. Eu falei, não, irmão, fique no teu lado na tua igreja, entendeu? Que em toda igreja existe problema. Mas a diferença entre aqui e na audição é que aqui a gente resolve nossos conflitos. E lá, a senhora fique lá para ajudar seu pastor e resolva os seus conflitos lá. Se adeque e fique no seu grupo. Porque ela disse, não, porque eu queria vir para o grupo. Eu falei, irmã, e a senhora já casou? Não, estou no contrato. Eu falei, não, fique na sua igreja. Já não está mais entre nós, irmão. Então, irmãos, olha aqui. A característica do crente firmado em Cristo: não abandona a aliança por emoções e não segue ventos de doutrinas. O crente que ele é racional, que é sóbrio, ele jamais vai para lugar nenhum que não for com o seu pastor, para não cair no laço do diabo. E aqui eu quero deixar aqui um ensinamento para os irmãos. Se chegar qualquer irmão para convidar os irmãos individual, os irmãos vão dizer, irmãos, eu vou, mas se a igreja for. Não, irmão, é um cultinho assim, é um culto assim assado. Irmão, vá, uma visita. Não, irmão, só vou se a igreja for. Mas por que, irmão? Por que, irmão? Porque lá nós temos ensinamento. E o ensinamento é esse. Quem já viu a ovelha andar sozinha, seu pastor? Está lembrado das 99? Ela estava andando com o pastor, só que ela ficou um pouquinho para trás e se perdeu. Imagine se saísse o pastor. Bora no culto ali. Eu só vou com a igreja e o pastor junto, irmão. O irmão, o que for. É assim que a igreja tem que se comportar diante de mundos que querem atrair, convidando. É um pouquinho aqui, irmão, é um pouquinho ali, é uma festividade. Aí para fazer uma coisinha para comer, irmão. Caia fora, irmão. Caia fora disso. Que a tendência é você ser seduzido. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A tendência irmão, é a gente ser seduzido por isso. E aqui eu quero deixar umas frases de impacto para os irmãos. Quando a novidade é maior que a palavra, já deixou de ser evangelho. Aí que a gente fala assim, irmão, vamos embora para o culto ali, né? Vai ter a palavra, vai ser bênção, vai ter comida, vai ter alegria. Quer dizer, já tirou o foco da palavra. Já quer atrair a pessoa não pela palavra, quer atrair pelaquilo que vai dar. Não é o caso do nosso Ribeiro. Deixa eu falar aqui, não é o caso do nosso Ribeiro, é diferente a coisa. Eu estou falando aqueles que estão fora e que querem tirar alguns da igreja, oferecendo coisas maiores do que vai acontecer no culto. O que é maior no culto que não for a palavra de Deus, que salva, liberta e transforma? Glória a Deus. O que é maior? E aqui, irmãos, quem troca fundamento por movimento termina sem nenhum dos dois. Desvio começa na mente antes de aparecer nos pés. Primeiro você pensa, depois seus pés te levam. Que esse ensinamento possa arder nos nossos corações, que possamos aprender a desviar-se das armadilhas do século 21, que a gente aprenda a ver os pontos cegos que o diabo coloca para nos desviar e nos tirar da onde a gente está. Que Deus
Deus em Cristo os abençoe. Se puder, aplauda o Senhor dos Exércitos em nome de Jesus.